Concurso da Polícia Civil de São Paulo. Será que nós não teremos prova oral para os cargos de agente, de escrivão e outros cargos que não delegado? Vamos falar um pouco sobre essa discussão hoje. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos, e para a gente discutir essa questão da prova oral ou não no próximo concurso, já que não tem jeito, né? Já está acontecendo a prova oral no concurso que ocorreu em 2021, é importante você entender um princípio da administração pública, que é o princípio da legalidade administrativa. Tudo que a administração faz dentro do direito administrativo, né, exercendo aí a função administrativa, precisa estar baseado em uma lei. E existe uma lei que regula o concurso público. Então, vou dar um exemplo. Se tem investigação social, precisa estar disposto numa lei. Se tem exame psicológico, precisa estar disposto numa lei. Se você faz algo que não está disposto numa lei, aquilo é ilegal e, portanto, depois você pode até discutir na justiça. Aliás, em vários concursos se discute, por exemplo, exame psicológico, às vezes até requisitos que não estão em lei. Então, entenda isso, a legalidade administrativa é muito importante. E no concurso da Polícia Civil, o que dispõe sobre a questão da existência da prova oral é a Lei Complementar 11.151 a 1151, que é a lei que regula aí as carreiras, né, a maior parte das carreiras da Polícia Civil. E o que fala essa lei lá no seu artigo 5º? Fala, o concurso público, que se refere ao artigo 3º desta lei complementar, será realizado em 5 fases, a saber. Então, o que ele fala? Prova preambular, prova escrita com questões dissertativas, quando for o caso, a ser regulado edital do concurso público. Então, ele coloca aqui a disposição da prova escrita, comprovação de unidade com conduta escorreita, mediante investigação social, e prova oral. E o que ele coloca aqui? Que é obrigatória para todas as carreiras na quais seja exigido o nível de ensino superior e facultativa para demais, conforme deliberação do Conselho da Polícia Civil. E prova de títulos. Então, aqui a gente já tira uma coisa, é obrigatório. É obrigatório ter pela Lei Complementar 1151. Só que não é só isso que ele coloca. É importante a gente ter o destaque do parágrafo 1º. Olha o que fala o parágrafo 1º. As fases a que se refere o artigo inciso 1º do inciso 1 a 4 desse artigo serão sucessivas e de caráter eliminatório. Então, tem caráter eliminatório. A única que é classificatória é o inciso 5, que é a prova de títulos. Então, olha que complicação. Ela além da prova oral ter que existir, ela é de caráter eliminatório. Porque muita gente fala, mantém a prova oral aí, faz de caráter só classificatório. Porque daí não fica aquele peso de você, né, ter que ficar estudando e estar se preparando muito para você não ser eliminado do concurso. Só que está tudo disposto na lei complementar. Qual que é a única possibilidade? A única possibilidade é mudar essa lei complementar. Não tem outra. Aliás, não sou eu que estou falando isso, tá? Se você duvida do que eu estou falando, o próprio representante da Cadepol, o delegado Anderson Pires, deu essa declaração para a folha dirigida que eu vou trazer aqui para vocês entenderem um pouco o que ele falou e da possibilidade de mudança na lei complementar. Vamos acompanhar o que ele falou. A gente parte do edital para o último concurso. No que diz respeito às fases, o que é importante que se diga, o grupo? Não depende da academia, não depende da comissão, quantas fases o concurso terá. Isso está disciplinado em lei complementar. Então, nós temos a Lei Complementar 1151, nós temos a Lei Complementar 1152, nós temos um decreto que regulamenta os concursos públicos do Estado de São Paulo. Então, veja que o que eu posso te responder é, nós hoje trabalhamos com as fases, com os parâmetros dos últimos concursos. Tanto que a gente está mexendo nos editais dos últimos concursos. Mas, obviamente, né, que nada impede que, se for a vontade política da nova administração, do novo governo, do nosso delegado-geral, nada impede que haja uma alteração legislativa nessas legislações
que, por exemplo, suprimam uma determinada fase. Por exemplo, vamos imaginar aqui, tá? É só título hipotético, não que isso vai Veja, ele vai dar o exemplo aqui da frase oral, ele coloca que é hipotético, né? Mas veja, demonstra que até uma vontade da administração. acontecer. Mas imaginemos assim que o governador, né, o Poder Executivo Estadual e o Legislativo entendam que para o cargo de escrivão e investigador de polícia não seja mais necessário o exame oral. Então, é possível que isso aconteça? Mas, como eu disse, isso depende de uma alteração legislativa. Então, não dá para nós da academia trabalhar com essa hipótese, porque nós temos que trabalhar com a hipótese do que está vigendo hoje. E hoje o exame oral, a prova escrita, a prova preambular, a investigação social, a prova de títulos, tudo isso é exigido. Tá? Então, hoje nós trabalhamos com a legislação atual. Porém, eu repito, nada impede que, aí nas tratativas com a nova instituição, até a abertura do edital, que haja aí uma vontade, né, do nosso delegado-geral, do nosso secretário, do nosso governador, tendo em vista aí a necessidade do preenchimento de novas vagas, que haja aí uma combinação de vontades, né, com o Poder Legislativo para alterar a legislação e, eventualmente, né, a gente talvez encurtar, né, diminuir um pouco aí o número de vagas, o número de fases, de etapas de alguns dos certames. Eu vou deixar aqui a entrevista essa entrevista, tá, para você acompanhar. Ela é muito interessante, feita pela Folha Dirigida, muito bem realizada pela Folha Dirigida. Mas o que você conclui aqui? Há possibilidade, há probabilidade muito pouca. Por quê? Nós estamos aí no final de maio. E você mudar a legislação não é algo simples. Você precisa, primeiro, criar um projeto de lei. Nós não temos esse projeto de lei ainda. Depois, você precisa passar por comissões, como Comissão de Constituição e Justiça. E tudo isso vai exigir um esforço político. Exigir aí que o próprio Poder Legislativo faça caminhar. Vou dar um exemplo. Já faz mais de um mês que há o projeto de aumento de remuneração das forças policiais, da Polícia Militar, e até então não foi votado isso daí. Então não é algo que acontece da noite para o dia. Há, às vezes, oposição, há reclamação da oposição, você precisa de acordos para votar isso daí, há pessoas que querem mudar, pessoas que não concordam, há políticos que vão discordar certamente. Então é bem complicado. Há possibilidade? Há, porque desde que haja vontade política, só que eu acho pouco provável. Veja, tudo demora no concurso público. E era já para já ter pelo menos aí próximo do edital, né? Falou-se aí nessa entrevista da Folha Dirigida até da prova acontecer no primeiro semestre. Já não é mais possível, né? Nós estamos já no final de maio, como que em um mês vai aplicar a prova? Impossível isso. Então, havia uma vontade de mudar? Havia. Se você pegar vídeos anteriores, até do próprio secretário de RIT, ele falou lá em janeiro, em fevereiro, dessa mudança. Só que, pelo que eu vejo, não vai ocorrer porque não houve movimentação em tempo hábil. Pode acontecer uma grande mudança? Pode, mas veja, precisa acontecer em um mês. Em um mês precisa aparecer o projeto, precisa colocar em todas as comissões e acontecer as modificações. Ao que tudo indica, teremos prova oral. Para tristeza de todos, mas eu não pensaria agora na prova oral. Estuda para a prova objetiva, já vai ajudar para a prova oral. Esteja preparado, esteja firme aí, porque esse concurso vai ser a grande oportunidade aí deste ano, certo? No Brasil, são muitas vagas com a possibilidade de um aumento de remuneração. Então, como está se preparando, deixa aqui nos comentários e bora estudar, pessoal!